Olá, dias de paz, luz e sabedoria para nós. Vamos então para mais um estudo, uma breve reflexão, e hoje nós vamos nos valer do livro do Mahashohan, com o tema A Que Raio Pertenço. Para aqueles que não têm nenhuma intimidade ou conhecimento sobre a divisão dos raios ou esferas vibracionais, rapidamente nós podemos dizer o seguinte: cada esfera, cada raio que os mestres se referem, é um âmbito onde existe uma determinada virtude, ou seja, é uma ligação vibracional na qual nós desenvolvemos uma determinada virtude. Antes de vir para a Terra, nós passamos por essas 7 esferas ou esses 7 raios e nos preparamos para vir para a Terra para desenvolver essas qualidades aqui. Esse o nosso propósito, o único propósito que nós temos como vida neste planeta, mas isso se desvirtuou um pouquinho, para não dizer totalmente, né? Absurdamente. Então, aquilo que nós entendemos como sendo uma virtude a qual nós temos certa facilidade, por exemplo, se nós pegássemos aí a quinta esfera, né? Ou o quinto raio, na quinta esfera vibra a verdade, vibra a saúde, vibra a cura. Então nessa esfera, aqueles que são ligados à área da saúde, a esse tipo de virtude em relação a desenvolver, né, essa qualidade, tem uma simpatia, uma atração maior. Claro que muitos vêm voltados para essa esfera, mas não necessariamente têm aptidão, estão ali, parece que atraídos, mas não têm essa qualidade, né? Não conseguem necessariamente desenvolver como outros que têm uma facilidade tremenda. E o Mahashohan vai explicar isso exatamente, comentando a qual raio nós pertencemos. Nós pertencemos, na verdade, ao raio que nós ficamos mais tempo ligados, lá atrás, lá no início, antes de virmos para cá. Então essa simpatia, essa atração por uma determinada virtude, dá conta que nós pertencemos a um certo raio ou uma certa esfera, tá? Temos a facilidade de uma virtude. Então vamos ver o que ele diz aqui. Cada indivíduo encarna ao menos uma vez sob a direção de cada um dos 7 Choans. Choans são os mestres, os diretores que cuidam de cada um desses raios, de cada uma dessas esferas, a fim de desenvolver um equilíbrio e maturidade de sua própria natureza em cada um desses raios. Então, o desenvolvimento que vai acontecer em cada uma das esferas. Quando alguém que por natureza pertence a um dos raios encarna sob a direção do Choan de outro raio, né? Então, eu tenho a facilidade de determinada virtude, mas aí eu encarno para desenvolver outra virtude. Aí ele diz assim: frequentemente se suscita um conflito entre a tendência natural, aquilo que já é para mim familiar, e o dever propriamente dito. Então, ali aquela coisa do, puxa, eu não estou conseguindo desenvolver isso muito bem, mas nós temos que passar pelo treinamento, por essa esfera, para que a gente consiga absorver essas qualidades. Entretanto, cedo ou tarde, quando o indivíduo se converte em mestre, né, ou seja, já está liberto, se converte em mestre das qualidades e virtudes conforme se expressam pela totalidade dos 7 raios, passamos pelas 7 virtudes, que são as esferas que a gente tem que percorrer aqui, retorna ao seu próprio Choan, ou seja, volta lá para o seu grande mestre, aquele onde foi lá o início, a primeira esfera que a gente passou, e se identificou, se familiarizou com ela. As pessoas não deveriam preocupar-se, olha só, em nem se agitar em demasia quanto a qual raio pertence naturalmente. Então, para aqueles que estudam os 7 raios, fiquem tranquilos em relação a isso, né? Na medida em que aqueles que estão estudando não compreendem isso, lá na frente vão entender, vão perceber que, olha, não há necessidade de me preocupar que raio pertence. É até muito fácil, eu diria assim, você notar pelas suas próprias qualidades, por aquilo que te chama mais atenção em relação ao mundo das virtudes, né? Ah, eu sou muito ligado à saúde. Não, eu sou muito ligado ao ensino. Ah, não, eu sou muito ligado aos negócios. Existem todos esses campos com certas virtudes em perfeição. E é isso que nós viemos fazer aqui. Mas vamos lá. Tudo está sob a supervisão divina e ordem divina.
e contanto que esse indivíduo viva a sua vida em harmonia, pureza, paz e serviço, estará realizando sua tarefa, a tarefa atual, e não pode falhar em retornar ao raio natural sob o qual completará seu serviço e retornará para casa para não sair jamais. Então, todos nós, sem exceção, vamos passar pelas 7 esferas, é esse nosso propósito aqui na Terra. Para aqueles que não compreendem isso ainda, como já dissemos aí muitas vezes, né, em vários estudos, existem os ensinamentos que estão à disposição para mergulhar, compreender e aí analisar, para ver se faz sentido. Porque existe um propósito para a vida, né? E as religiões exploram isso, as filosofias tentam encontrar, né, esses escaninhos que nos levam aí para tal verdade, mas existe sim, com certeza, a verdade daquilo que nós vamos realizar aqui. Então, aqui o Mahashohan ele está apontando que, para aqueles que já conhecem, né, sabem das 7 esferas, dos 7 raios, das 7 virtudes que nós estamos aqui para aplicar, para aprender, para desenvolver, não há necessidade de ficarmos tão curiosos em relação a isso. E, mais uma vez, é muito mais fácil, na verdade, você olhar para aquilo que você tem como, sabe, mais atrativo, mais atraente, né, em termos de virtudes, que ali você vai perceber rapidamente a qual raio, a qual esfera, né, você pertence, né, que nós estamos mais ligados. Mas, de qualquer forma, a gente tem que passar por todas as esferas, desenvolver todas as 7 virtudes, e aí sim nós vamos, com certeza, encontrar nesse momento a nossa liberação, para que a gente possa explorar o universo, que é essa imensidão que nós não compreendemos muito bem ainda. Ok? Então, gratidão pela atenção, feliz reflexão e até a próxima. Bênçãos!